Capítulo 50. Sr. Bennet tinha desejado com frequência, antes desse período de sua vida, que, ao invés de gastar toda a sua renda, ele tivesse poupado uma quantia anual para o melhor futuro de suas filhas e de sua esposa, se ela sobrevivesse a ele. Agora, o desejava mais do que nunca. Tivesse feito seu dever a esse respeito. Lídia não precisaria ter se endividado para com o tio, seja por honra ou crédito, que fosse comprado por ela. A satisfação de prevalecer dentre o mais desprezível dos jovens da Grã-Bretanha para ser seu marido poderia então ser posto em seu devido lugar. Ele estava seriamente preocupado que a causa de um auxílio tão pequeno para qualquer um devesse ser adiantada à custa apenas de seu cunhado, e estava determinado, se possível, a descobrir a extensão de sua ajuda e quitar a obrigação assim que pudesse. Quando o Sr. Bennet se casou, economizar era considerado perfeitamente inútil, pois com certeza deveriam ter um filho. O filho era para participar da partilha da herança, assim que ele tivesse idade, e a viúva e os filhos mais jovens seriam providos por este meio. 5 filhas sucessivamente vieram ao mundo, mas ainda o filho deveria vir. E a Sra. Bennet, muitos anos após o nascimento de Lídia, estava certa de que ele viria. Por fim, esse evento foi descartado, mas já era muito tarde para poupar. Sra. Bennet não tinha veia para a economia, e só o amor do marido pela independência impediu que excedesse a renda deles. 5.000 libras foi o combinado pelo contrato nupcial para o Sr. Bennet, para a Sra. Bennet e as filhas, mas em quais proporções isso deveria ser dividido entre as últimas dependia da vontade dos parentes. Esse era um assunto relativo a Lídia, por fim, que deveria ser resolvido, e o Sr. Bennet não poderia hesitar em aceitar a proposta diante dele, em termos de grato reconhecimento pela bondade de seu irmão, embora expressos de maneira muito concisa. Ele então entregou ao papel sua perfeita aprovação de tudo o que foi feito e sua vontade de cumprir com os compromissos que tinham sido acertados por ele. Nunca supusera que, se Wickham pudesse ser convencido a se casar com sua filha, isso seria feito com tão pouco incômodo para si como nesse presente arranjo. Ele dificilmente perderia 10 libras ao ano com as 100 que seriam pagas para eles, pois com as quantias para a comida e para as pequenas despesas e os contínuos presentes em dinheiro que passavam para ela pelas mãos de sua mãe, as despesas de Lídia seriam muito pequenas para aquela soma. Que isso fosse feito com tal insignificante esforço da parte dele também era outra surpresa, bem-vinda, pois seu desejo no momento era o de ter menos problemas quanto possível sobre a questão. Quando as primeiras emoções de fúria que acarretaram seu impulso de buscá-la se esvaíram, ele voltou naturalmente à sua indolência anterior. Sua carta foi logo despachada, pois embora protelatório ao ocupar-se de negócios, ele era rápido em sua execução. Pedia para saber mais detalhes do que era devido ao seu cunhado, mas estava muito bravo com Lídia para lhe enviar qualquer mensagem. A notícia se espalhou rapidamente pela casa e, com velocidade proporcional pela vizinhança, foi tratada pela última com decente filosofia. Certamente teria sido mais com o benefício da conversa caso Miss Lydia Bennet chegasse à cidade, ou como alternativa mais feliz, tivesse sido isolada do mundo em alguma distante casa de fazenda. Mas havia muito a se falar sobre o seu casamento e os desejos de boa índole pela sua conduta, que tinham se seguido de todas as velhas e maliciosas senhoras de Meryton, perderam um pouco de seu espírito com essa mudança de circunstâncias, pois, com tal marido, a tristeza dela era certa. Já se fazia 15 dias desde que a Sra. Bennet saíra de seu quarto
Mas nesse dia feliz, ela novamente ocupou seu lugar à cabeceira da mesa, e com humor opressivamente alto, nenhum sentimento de vergonha sufocava o seu triunfo, o casamento de sua filha, que fora o primeiro objeto de seus desejos desde que Jane completara 16 anos. Estava agora a ponto de ser realizado, e seus pensamentos e palavras corriam totalmente sobre os preparativos de elegantes núpcias, finas sedas, novas carruagens e criados. Ela estava ocupada, buscando pela vizinhança um local apropriado para a filha e, sem saber ou considerar qual seria a renda deles, rejeitou muitos por serem deficientes em tamanho e em importância. Pode ser em Heritage Park, disse ela, se os Goonigans pudessem deixá-la. Ou a casa grande em Stoke, se a sala de visitas fosse maior. Mas Anchorworth é muito longe. Não posso suportar que ela fique a mais de 10 milhas de mim. E quanto a Pulvis Long, os sótãos são terríveis. Seu marido permitiu que falasse sem interrupção, enquanto os criados permanecessem ali. Mas, quando se retiraram, ele lhe disse: Senhora Bennet, antes que tome uma ou todas estas casas para seu genro e sua filha, deixe-nos chegar a um entendimento comum. Eles nunca serão admitidos em nenhuma casa desta vizinhança. Não encorajarei a imprudência de ambos por recebê-los em Longbourn. Uma longa discussão se seguiu a esta declaração, mas o Sr. Bennet foi firme. Essa logo levou a outra, e a Sra. Bennet logo descobriu, com surpresa e horror, que seu marido não adiantaria um guinéu para comprar roupas para a filha. Ele afirmou que ela não receberia dele nenhum sinal de afeição, seja qual fosse a ocasião. Sra. Bennet mal podia compreender isso. Era a ira dele que poderia ser levada a tal ponto de inconcebível ressentimento de recusar à filha um privilégio sem o qual seu casamento mal poderia parecer válido, que excedia tudo o que ela acreditava possível. Ela era mais sensível à desgraça que à falta de novas roupas. Poderia refletir nas núpcias de sua filha do que a qualquer sentimento de vergonha pela fuga dela e por viver com Hickman 15 dias antes que se casassem. Elizabeth estava agora mais vigorosamente confortada da preocupação do momento, do que estivera ao dar conta para o Sr. Darcy de seus medos pela sua irmã, pois, já que o casamento dela daria brevemente um fim apropriado à fuga, eles poderiam esperar esconder o início desfavorável de todos aqueles que não estavam imediatamente no local. Ela não temia que se espalhasse adiante através dele. Havia poucas pessoas cujo segredo ela mais confiaria, mas ao mesmo tempo não havia ninguém cujo conhecimento da fragilidade de uma irmã a teria mortificado tanto, nem, porém, de algum medo de prejuízo, por isso, individualmente a ela própria, pois de qualquer modo parecia haver um golfo intransponível entre eles. Tivesse sido o casamento de Lídia concluído em termos mais honrados, não deveria se supor que o Sr. Darcy se uniria a uma família onde, para qualquer outra objeção, se acrescentasse uma aliança e um relacionamento do tipo mais próximo com um homem a quem ele tanto desprezava. De tal união, ela não poderia se surpreender que ele se recolhesse. O desejo de obter a consideração dela, que ela se assegurou de ser o sentimento dele em Derbyshire, não poderia, numa expectativa razoável, sobreviver a tal golpe como esse. Ela estava humilhada, estava ofendida, ela se arrependia, embora sem bem saber do que. Ela se tornou ciumenta da estima dele, quando já não mais poderia esperar proveito dela. Ela queria ouvir dele, quando parecesse haver a menor chance de obter a informação. Ela estava convencida de que teria sido feliz com ele, quando já não era mais provável que se encontrassem. Que triunfo para ele! Como ela pensava com frequência, pudesse saber que as propostas que orgulhosamente desprezara apenas 4 meses atrás seriam agora muito alegre e gratamente recebidas. Ele era tão generoso,
ela não duvidava, como os mais generosos do seu gênero, mas já que era mortal, deveria haver triunfo. Começou agora a compreender que ele era exatamente quem, em atitude e talento, mais combinava com ela. O entendimento e o temperamento dele, embora diferentes dos dela, corresponderiam a todos os seus desejos. Era uma união que seria proveitosa para ambos, pela tranquilidade e pela vivacidade dela. A mente dele seria suavizada, seus modos aprimorados, e com a ponderação dele, informações e conhecimento sobre o mundo, ela teria recebido vantagens da maior importância. Mas nenhum casamento tão feliz agora poderia ensinar à admirável multidão o que era realmente a felicidade conjugal. Uma união de diferente tendência, e excluindo a possibilidade de outra, logo deveria se formar em sua família. Como Wickham e Lydia deveriam se manter em tolerável independência, ela não podia imaginar, porém ela poderia facilmente conjecturar como uma felicidade tão pouco permanente poderia pertencer a um casal que só fora unido porque suas paixões eram mais fortes que a virtude. Sr. Gardiner logo voltou a escrever ao cunhado. Ele respondeu brevemente aos agradecimentos do Sr. Bennet, assegurando sua ansiedade em promover o bem-estar de qualquer um de sua família, e concluía com solicitações para que o assunto nunca mais lhe fosse mencionado novamente. O principal propósito da carta era o de lhes informar que Wickham decidira deixar a milícia. Ele acrescentou: era muito o meu desejo que ele assim fizesse, assim que seu casamento fosse confirmado, e acho que você concordará comigo ao considerar que a saída da corporação é altamente recomendável, tanto para ele quanto para minha sobrinha. É a intenção do Sr. Wickham se alistar ao corpo regular, e entre seus antigos amigos ainda há aqueles que podem e desejam ajudá-lo no exército. Ele tem a promessa de se alistar no regimento do general, agora aquartelado no norte. É uma vantagem podê-lo tão longe desta parte do reino. Suas promessas são sinceras, e espero que entre diferentes pessoas, onde possam ter um caráter a preservar, ambos serão mais prudentes. Escrevi ao Coronel Foster para informá-lo de nossos arranjos e para pedir que ele satisfaça os vários credores do Sr. Wickham em Brighton e nos arredores, com a certeza de rápido pagamento para o qual já me empenhei. E você se dará o trabalho de levar semelhante certeza aos credores dele em Meryton, dos quais acrescentarei uma lista conforme os relatos dele. Ele relatou todas as suas dívidas, espero pelo menos que não nos tenha enganado. Haggiston tem nossas instruções e tudo será feito numa semana. Eles estão se juntando ao regimento dele, a menos que sejam primeiro convidados a Longbourn. E soube por Sra. Gardiner que minha sobrinha está muito desejosa de ver todos vocês. Antes de deixar o sul, ela está bem e pede que seja devidamente lembrada a você e a sua mãe. Seu etc. Sr. Gardiner. Sr. Bennet e suas filhas viram todos os benefícios da mudança de Wickham de Shire tão claramente quanto o Sr. Gardiner poderia. Mas a Sra. Bennet não estava muito satisfeita com ela. Lydia indo morar no norte, justamente quando ela esperara mais prazer e orgulho com sua companhia, pois ela não tinha de maneira alguma desistido de seu plano de morar em Hertfordshire. Era um grande desapontamento, e além disso, era deveras lamentável que Lydia fosse levada de um regimento onde ela era conhecida por todos e tinha tantos favoritos. Ela é tão ligada à Sra. Forster, disse ela. Será muito chocante enviá-la para longe. E há tantos jovens, também, dos quais ela gosta muito. Os oficiais talvez não sejam tão agradáveis no regimento do general. O pedido de sua filha, por tudo que podia ser considerado, de ser admitida em sua família novamente, antes de partir para o norte, recebeu a princípio uma negativa absoluta, mas Jane e Elizabeth, que concordaram em desejar pelo bem dos sentimentos e da importância da irmã, que ela fosse recebida pelos pais, pediram-lhe tão fervorosamente, ainda que racional e moderadamente, a recebê-la e ao marido dela em Longbourn, assim que se casasse,
que ele foi convencido a considerar como pensavam e a agir como elas desejavam. E a mãe delas teve a satisfação de saber que ela poderia exibir sua filha casada pela vizinhança, antes que fosse banida para o norte. Quando o Sr. Bennet escreveu mais uma vez para o seu cunhado, portanto, enviou sua permissão para que eles viessem, e foi combinado que logo que a cerimônia terminasse, eles deveriam seguir para Langbourne. Elizabeth estava surpresa, porém, que Wickham consentisse com tal plano, e tivesse ela consultado apenas sua vontade, qualquer encontro com ele seria o último objeto de seus desejos. Fim do capítulo 50. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e também se inscreva no canal.